digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um ótimo dia para quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Uma excelente quinta-feira a quem está conosco pelo aplicativo Band Play, com tudo que é produzido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Uma ótima quinta-feira a você que nos acompanha com imagens na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou Heitor Fredo, convido você a fazer parte do nosso Giro da Informação nesta quinta-feira chuvosa, com o sol praticamente não dando as caras em Campinas e com temperaturas mais baixas neste dia 3 de abril de 2025. E esperando a sua mensagem, a sua participação para juntos fazermos o nosso Manhã Bandeirantes com o WhatsApp liberado a partir de agora em 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Danilo Capucci, na central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. Motorista que nos dá carona pelas estradas, ruas, avenidas que cortam a nossa região. Atenção hoje para a chuva que deixa a pista molhada e sempre o trânsito mais tenso. Rodovia Anhanguera, mais uma vez, apresentando trechos com lentidão nesta manhã e, de novo, no sentido capital em Campinas. Do quilômetro 108 ao quilômetro 104, motorista reduz a velocidade como interferência do trânsito na cidade, entrada para a região da Suleste, da região da Avenida Alix da Cunha. Isso faz com que o trânsito também tenha mais lentidão aqui no trecho de Campinas. Mesmo vale ali para a entrada da Avenida John Boy Dunlop, também carregada pelo excesso de veículos. Com a chuva, o motorista reduz a velocidade, o trânsito fica mais carregado, mas é melhor assim. Mais seguro também quando a gente mantém a distância do carro da frente. Hoje, por exemplo, vindo a Campinas pela rodovia Anhanguera, trecho entre Jundiaí e Louveira, muita gente diminuindo a velocidade por conta da baixa visibilidade. E quando chove, existe um fator que a gente precisa ter atenção redobrada, que é dirigir por você e pelo outro. Muita gente se assusta, se apavora quando está dirigindo com chuva. Hoje, por exemplo, o motorista da frente deu uma freada ali próximo ao frango assado, sem motivo algum, só porque começou a chover um pouco mais forte. No que ele freou, todo mundo fica tenso. Sorte é que havia uma distância, ou estava uma distância grande do veículo da frente, e o motorista que vinha logo atrás também tinha uma distância segura do meu carro. Então, houve tempo de reação, tanto para mim quanto para o motorista que vinha na sequência, e isso evitou o que poderia ser um acidente por bobagem. E normalmente é assim que acontecem as batidas, as colisões em rodovia quando o tempo está chuvoso. Limite da Anhanguera é 100? Anda 80, 90, sempre vai ter um maluco, um irresponsável que vai estar acima de 100, costurando, fazendo zigue-zague. Deixa ele passar, boa viagem, que Deus acompanhe e mantenha a segurança do seu veículo, de quem está com você e de quem está em volta também. Ainda a lentidão também na rodovia Anhanguera, sentido capital, entre os quilômetros 62 e 60, trecho que passa por Jundiaí, e na chegada à capital paulista. No corredor da rodovia dos Bandeirantes, ainda falando do sistema Anhanguera Bandeirantes, também tem lentidão no trecho de Campinas da rodovia dos Bandeirantes. São 5 quilômetros entre o KM-96 e o KM-91. Isso também reflexo da garoa. Não chove tão forte no momento, tá? Aquele para-volta, mas a garoa é contínua. E isso exige a atenção máxima ao volante. Lentidão também no trecho que passa por Jundiaí, na rodovia dos Bandeirantes, do quilômetro 53 ao quilômetro 48. Não há informação de acidente, o problema realmente é o excesso de veículos. No corredor Dom Pedro I, chove neste momento também, a visibilidade vai começando a melhorar, céu abrindo um pouquinho no trecho entre Campinas e Valinhos,
E a lentidão que se registra hoje é principalmente entre os trevos do Laranjão e de Barão Geraldo na Professor Zeferino Vaz, a SP 332, o Tapetão. Na Magalhães Teixeira, o anel viário que liga a rodovia Dom Pedro a Anhanguera e a Bandeirantes, mais cedo foram registrados 6 quilômetros de lentidão na pista sentido Dom Pedro I. Ainda há um congestionamento, mas é pelo excesso de veículos, principalmente próximo àquele entroncamento. Quando termina a Magalhães Teixeira e o motorista vai acessar Dom Pedro, tem uma faixa que nem sempre é respeitada para o motorista que está chegando da Magalhães Teixeira. Então, com chuva ainda mais, muito cuidado nesse trecho que está com lentidão na manhã de hoje. No mais, boas as condições para o motorista que segue pela Campinas Mogi, a SP 340, mesmo vale para a Campinas Montemor, a SP 101. Mais cedo, na madrugada de hoje, um acidente foi registrado na Estrada Velha de Indaiatuba, chamada rodovia Lix da Cunha. No quilômetro 6, um acidente envolvendo 2 veículos de passeio na altura do Jardim San Diego foi registrado e o condutor de um veículo estaria alcoolizado. Ele dirigia um Scott quando invadiu a faixa sentido contrário. A Lix da Cunha, a Estrada Velha de Indaiatuba, é mão dupla. Então ele atinge o carro que vinha corretamente na mão de direção. Bate de frente com o carro, um Fiat Brava, e no interior desse outro veículo, que o motorista estava na faixa seta, estavam 3 pessoas, o motorista e um casal, todos a caminho da igreja. Ninguém se feriu, felizmente, mas os estragos foram muito grandes. O motorista do Scott, que provocou o acidente, esse teve ferimentos no rosto, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade de saúde e constatada a embriaguez ao volante. Dentro do carro tinha uma lata de cachaça, sabe aquela cachaça que vem em lata, que ele estaria consumindo enquanto dirigia por uma rodovia de mão dupla, escura, isso à noite, e com baixa visibilidade por conta da garoa naquele momento. Local do acidente é uma área que há muito tempo os motoristas já reclamam que falta iluminação. A equipe da Guarda Municipal preservou o local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária e, na sequência, da perícia da Polícia Técnico-Científica. Ainda informações que chegam agora, agradecendo também a nossa produção com a Amanda Florentino, a Secretaria de Segurança Pública acaba de emitir uma nota a respeito desse assunto, para falar principalmente sobre a embriaguez. Ali foi, na verdade, no Jardim Irajá. Eu falei San Diego, mas o trecho exato é no Jardim Irajá. Então, os policiais militares que atenderam a ocorrência depois conseguiram fazer o teste do bafômetro antes de encaminhar esse motorista até o hospital. Ele foi levado para a UPA e o resultado foi positivo da embriaguez. Durante a checagem dos antecedentes, identificaram que o motorista, além de bêbado e irresponsável, é um criminoso que estava foragido da justiça. Um mandado de prisão pendente contra ele agora foi cumprido. Então, se ele não vai em cana pela embriaguez ao volante, que foi o caso registrado durante a madrugada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, se a justiça não entender que é suficiente ele ficar tomando uma lata de cachaça enquanto dirige, numa rodovia de mão dupla, escura, com baixa visibilidade, atravessando o veículo na frente de carro com família toda, que poderia, nessa hora, estarmos falando de uma tragédia. Se não for isso suficiente para colocá-lo atrás das grades, ele já era procurado da justiça e aí não tem como fugir da lei. O motorista que está trafegando pelas ruas e avenidas de Campinas, atenção a uma obra que acontece hoje na rua Dona Maria Umbelina Couto. A INDEC já começou a interdição de uma obra na faixa da direita, na altura do ponto que fica um pouco antes da rua Carolina Florence, bem em frente ao Colégio Poliedro. A obra, com chuva, não sei se vai ser tão produtiva hoje, mas elas devem prosseguir até o próximo dia 11 de abril, dependendo da condição climática. Interdição faz parte daquelas obras de reparo nos pontos de ônibus
para trocar o asfalto por um outro material que tem maior durabilidade e custa menos também para a manutenção. São 60 pontos com piso de concreto na cidade toda, obras que estão acontecendo desde o ano passado e vão continuar neste ano de 2025. O trânsito flui normalmente nas outras faixas de rolamento, mas uma das faixas está interditada. Rua Dona Maria Umbelina Couto, próximo à Rua Carolina Florense. O ponto que está, neste momento, temporariamente desativado, tem um ponto provisório sinalizado pela INDEC ali próximo, atende às linhas de ônibus 171, 230, 249, 339, 345, 348, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 362, 369, 371 e 375. Desde o dia 27 de março, obras ainda estão em andamento numa outra parada, também na região central de Campinas, na Rua General Osório, no trecho entre a Barão de Jaguara e a Doutor Quirino. Esse ponto continua interditado também, mas a expectativa de que já nos próximos dias haja a conclusão da obra. E as linhas são mais ou menos as mesmas. 357, o que eu peguei desse busão para ir para a PUC enquanto estudava. E olha, era um perrengue. Mas os perrengues continuam para o usuário do transporte público em Campinas. A expectativa é que com o edital para a nova licitação do transporte público, alguns deles sejam resolvidos. Calor dentro do ônibus, por exemplo. Espaço também para os passageiros. Mas hoje a situação ainda não é das mais otimistas. A prefeitura, através da INDEC, já abriu aquele espaço para as pessoas opinarem a respeito do que é necessário para o transporte público. A Graziele Geronde, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi ao Terminal Central ouvir a população e sentir um pouco dos maiores perrengues vividos por quem depende de busão. Selma já estava quase 1 hora esperando por um ônibus da linha 422 para ir ao Jardim América. E essa demora se repete a cada vez que ela precisa usar o transporte público. Mas esse não é o único problema que ela enfrenta. Os ônibus são caóticos, vive quebrando direto, principalmente no bairro. E ela não é a única a relatar os problemas do transporte público. A Márcia mora no Vila União e conta que ônibus quebrado na linha é frequente. O ônibus que eu vou para o meu bairro, quando ele não atrasa, ele vem no horário, mas ele vive quebrando. O pior desse ônibus que eu pego é no final de semana. Para buscar melhorias no transporte público, a prefeitura abriu o processo licitatório novamente. O objetivo é substituir toda a frota por veículos mais novos, modernos, silenciosos, com Wi-Fi, ar-condicionado, entre outras melhorias. Uma consulta pública foi aberta, inclusive, para que a população possa dar opiniões sobre o transporte público. As manifestações podem ser feitas até o dia 2 de julho. A Prefeitura de Campinas tenta substituir a frota de ônibus desde 2016. Este, inclusive, é o terceiro processo licitatório que está sendo aberto pela administração municipal. No último, não teve nenhum interessado. Por isso, foram feitas algumas modificações, como diminuir a quantidade de veículos elétricos. Para a população, as melhorias dependem de ônibus mais novos. Aumentar o número de linhas e colocar ônibus bons aqui, porque os ônibus são quebrados, vive quebrando. Entra dentro dos ônibus, você não sabe de onde você está, dentro de uma lata, o que está acontecendo, porque a qualidade dos ônibus é horrível, vive quebrando. A nova licitação do transporte público de Campinas tem já disponibilizada a minuta do edital para quem quiser ter conhecimento do que se espera da nova ou das novas empresas que vão operar os ônibus em Campinas, e ainda está a INDEC num período de realização das consultas e, consequentemente, de eventuais sugestões da população. O Vinícius Riveretti, que é o presidente da INDEC, conversou com a repórter Graziele Geronde e ele explica que há, inclusive, em alguns terminais, um espaço onde você pode colocar
a sua reclamação e o que você espera do transporte público em Campinas. Consulta que acontece até o início do mês de julho. Vamos acompanhar. Nós publicamos a minuta do edital, ela vai ficar disponível por 90 dias. Os interessados, a sociedade, participar do site da INDEC ou do site da Prefeitura, poder opinar, olhar a documentação. São mais de 90 anexos, são mais de 3 mil, 4 mil documentos. É um processo realmente gigantesco, complexo. Em alguns terminais da cidade também a gente disponibilizou um formulário no papel para quem quiser participar e opinar. E nós estamos muito esperançosos, estamos fazendo o nosso trabalho. É um processo complexo, grandes cidades têm enfrentado dificuldades na licitação. E agora a gente tem que aguardar esses 90 dias e torcer para dar certo, para a sociedade participar, para que a gente possa compilar essas coisas depois. Se precisar alterar alguma coisa, a gente vai alterar. E se não precisar, a gente vai publicar novamente a minuta final e esperar 45 dias úteis para aí chegar o dia da licitação. 10 horas 17 minutos, girando ainda as informações das últimas horas nos flagrantes que movimentaram os plantões policiais. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante em Sumaré, acusado de tentativa de homicídio, tortura e lesão corporal contra a companheira dele, uma mulher de 35 anos, e os 2 filhos dela que ainda são bebês. Presta atenção na dinâmica dessa cena de violência. A mulher e uma das crianças, que tem menos de 1 ano de idade. Elas foram encaminhadas para atendimento médico num crime que aconteceu no Jardim Ipiranga, na rua Querubina Maria de Jesus Coelho, cidade de Sumaré. A vítima relatou que o agressor a manteve trancada dentro de casa desde a tarde de terça-feira até a tarde, quase noite de ontem. Até a tarde de ontem. Cerca de 24 horas, com uma ameaça sendo feita o tempo todo, utilizando uma faca e a agredindo nesse período de 24 horas frequentemente. A mulher, então, conseguiu fugir, pediu ajuda na rua, saiu gritando por socorro, mas aí o que fez esse homem? Agarrou uma das crianças, um dos filhos, e começou a ameaçar de morte esse bebê, dizendo que se você não voltar para casa, é seu filho quem vai morrer. Os vizinhos, nesse momento, ouviram o socorro, começaram a acompanhar essa cena de violência, conseguiram intervir e o agressor fugiu. Só que antes, a mãe consegue pegar o bebê no colo, consegue fazer esse resgate, e antes dos vizinhos entrarem na residência, conseguirem segurar esse homem até a chegada da polícia, ele deu um soco muito forte no rosto da mulher. Ela cai com o bebê no colo, o bebê bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Os 2 seguem atendidos na unidade de pronto atendimento no bairro Macarenco. O suspeito depois foi abordado por policiais militares, enquanto ele caminhava pelo bairro, e ele confessou que teve uma briga com a companheira, como se diminuísse a confissão, a gravidade do que aconteceu. Mas não entrou em detalhes. Os detalhes os médicos passaram para a polícia do quão graves estão mãe e filho. A faca utilizada no crime para as ameaças foi apreendida. A Polícia Civil solicitou os exames de perícia no Instituto Médico Legal e o caso está agora com a Delegacia de Defesa da Mulher em Sumaré. Esse marido agressor foi encaminhado à cadeia pública da cidade e hoje passa por audiência de custódia, respondendo pelos crimes de tentativa de homicídio, tortura e lesão corporal. Caberia até um cárcere privado aqui nessas 24 horas, mas foi o entendimento da Polícia Civil, que conhece muito mais do assunto da lei. E agora a gente está acompanhando, monitorando. Nas próximas horas teremos audiência de custódia, mas não tem como uma mulher se sentir segura se esse homem não ficar preso e se a justiça não oferecer a medida protetiva que garante que ele vai manter distância dela depois dessa sessão de tortura que ela passou e da tensão por conta da gravidade quando o filho passou também a ser ameaçado de morte. Às 10h21,
E para a gente fechar esse bloco, o Everton Ramos tem novas informações a respeito do caso da mulher que encomendou a morte do marido ao lado do amante, que está sendo chamada de a Viúva Negra de São Roque. Ontem nós trouxemos uma entrevista com o delegado doutor Marcelo Apolinário e o Everton Ramos descobriu novas informações sobre esse caso. Primeiro, que a polícia está atrás e deve identificar nas próximas horas quem são os matadores contratados pela esposa e pelo amante. Não foram eles que executaram o marido. Eles pagaram cerca de R$40 mil a 2 homens da região de São Paulo, da Grande São Paulo, para irem até São Roque e tirarem a vida desse trabalhador. É questão de tempo para eles serem identificados e a polícia intensificar as buscas. Além disso, novos detalhes a respeito da trama e o fato deles não terem conseguido colocar a mão no dinheiro da vítima através do seguro de vida estão nesta reportagem que você acompanha a partir de agora. Um homem apaixonado pela esposa, a quem ele chamava de eterna namorada. Uma relação de mais de 6 anos, interrompida por ambição e ganância. Michele Aparecida Nunes Machado incentivava o marido, Paulo Eduardo Miranda Minuti, a cometer suicídio. O motivo? Um seguro de vida de mais de R$200 mil. E ela sempre incentivava, dizendo que caso ele cometesse o suicídio, ela teria, né, o prêmio do seguro e colocaria em ordem a economia da família, né? Se a morte fosse durante o trajeto para o trabalho, o valor triplicaria para mais de R$800 mil. A partir daí, ela passou a planejar a morte do companheiro, em um período de 2 anos. Michele contou com o apoio do amante e amigo da vítima, Diego Fernandes dos Santos. Ele foi o responsável por contratar os executores. Eles passaram a monitorar e a estudar todo o trajeto feito por Paulo a caminho do trabalho. Ele passava todos os dias nessa viela aqui durante o período da noite. Um dia antes do crime, os criminosos vieram até aqui e desligaram todas as iluminações ao redor. É o que conta a moradora que não quis se identificar. Infelizmente, justamente naquele dia, todas as luzes, desde lá de baixo até aqui para frente do campo, estavam apagadas, inclusive aqui a do escadão também. Estava sem luz no dia. A vítima era mecânico e trabalhava na CPTM. Paulo foi executado no dia 20 de maio do ano passado em uma viela, no bairro onde morava, em São Roque. Alguns pertences foram levados e descartados em um rio. A polícia trabalha para identificar os autores do crime, que teriam recebido R$45 mil pagos pelo amante. O Diego, ele tem uma hortifruti e ele retirava da hortifruti valores, pequenos valores, até para embaraçar a investigação, né? Para atrapalhar a investigação. A suspeita é que os 3 sejam da Grande São Paulo. O casal preso esta semana não confessou o assassinato. Michele foi levada à penitenciária feminina de Votorantim e Diego para a cadeia pública de Capão Bonito. Os 2 vão responder por homicídio triplamente qualificado. 10 horas da manhã, 24 minutos. Depois do intervalo, a gente começa a girar a participação do nosso ouvinte que nos escreve pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também a sua participação pelo WhatsApp, o 19971021493. O Manhã Bandeirantes fala também a respeito da regra, da lei que passou a valer nesse ano no estado de São Paulo e no Brasil todo, do uso de celular nas escolas. Será que a garotada já se adaptou? Será que já foi possível ter um balanço desses primeiros meses? E no âmbito universitário, a discussão a respeito da criação de cotas para as pessoas trans, para as pessoas que se identificam como não binárias na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Como era de se imaginar, foi motivo de debate ontem na Câmara Municipal e a gente traz os argumentos de vereadores favoráveis, vereadores contrários, na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo do estado de São Paulo autorizou a publicação de um edital de licitação para transferir para a iniciativa privada a gestão de 143 escolas públicas do estado. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1º de abril. A concessão prevê a reforma, operação e manutenção dessas escolas estaduais. A publicação do edital foi aprovada em reunião do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, realizada na semana passada. A terceirização da gestão das escolas públicas faz parte da parceria público-privada proposta pelo governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos. Esse projeto prevê que a iniciativa privada se torne gestora dos serviços não pedagógicos das escolas estaduais, tais como limpeza, manutenção, alimentação, vigilância e internet. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. O sinal marca 10h30 da manhã, 10 horas 30 minutos. A hora certa da Rádio Bandeirantes Campinas, na sua companhia dentro do Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que está conosco desde cedinho. Uma ótima quinta-feira a você que está chegando agora aqui na nossa programação. As mensagens vão chegando, nós vamos compartilhando com os nossos ouvintes e agradecendo a todos que estão conosco nesta manhã. A Rafaela está conosco, o final do telefone 7597. Bom dia para você, Rafaela, obrigado pela sua atenção. Distribuirá a Campinas a vacina para a gripe? Sim, a partir da próxima segunda-feira. Aqui no nosso canal do YouTube também um abraço para Roaldi Júnior, nosso colega de trabalho, mandando um abraço também para Danilo Capucci, também colega aqui do Grupo Bandeirantes por um tempo.
E Danilo está retribuindo o abraço ao Roaldi Júnior. O Tito Farias, Heitor, como ficará a licitação do transporte público com edital e concessão de 15 anos? É o que nós contamos aqui no bloco anterior e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, porque agora o Manhã Bandeirantes vai destacar a educação. Neste ano de 2025, uma lei começou a valer, primeiro aprovada no estado de São Paulo, depois aprovada em âmbito nacional, restringindo o uso de celular dentro da sala de aula. O que já era uma questão de bom senso, mas que talvez exigisse dos professores ainda mais diálogo com os alunos, com a garotada, agora passa a ser uma lei em todo o país. E como foi a adesão e como foi a adaptação até aqui nesses primeiros meses de 2025? É o que a gente vai contar com a nossa entrevistada nesta quinta-feira, convidada do Manhã Bandeirantes, a Renata Bueno Alves, orientadora pedagógica do Colégio Rafael de Santo. Renata, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer nosso aqui do colégio e mais 10 horas 32 minutos. A gente vai tentar uma melhor conexão com a Renata. Tá picotando um pouquinho o som. Renata, você me ouve bem? Eu tô te ouvindo, mas tá picotando, Heitor. Tá, a gente vai encontrar uma nova forma de comunicação para assim o nosso ouvinte ter o som com qualidade aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para esse assunto que gera tanta discussão, tanta polêmica, mas que faz parte da realidade e de um futuro que não tem volta. Os aparelhos celulares fazem parte também do nosso cotidiano. Nath Luquezzi, eu, quando estudante fui ter celular já no ensino médio, que era aquele aparelho que tinha uma única função: telefonar. Ligar para casa, saber se estava tudo bem, saber se ia atrasar, se não ia atrasar. Depois, os celulares passaram a ser um verdadeiro computador na mão da criança, que já é a sua geração, que na escola já tinha o uso do celular. Muita gente, conta pra gente, dava aquele miguezinho assim, ficava com o celular embaixo da carteira, mexendo no Facebook, mexendo no Instagram. Bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, não só durante as aulas, mas durante as provas também. Mas eu morria de medo. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu faço algo errado, alguém descobre. Então, uma vez eu fiz e fui pega. Pegaram meu celular. Era na prova ou era durante a aula? Não, era no dia a dia. Eu tava conversando na época com um namoradinho no WhatsApp. Ai, que vergonha, hein? Mas o pessoal usava e depois permitia esse uso durante o intervalo. Então, mas eu não gostava não, eu preferia ficar papeando com o pessoal, viu? E agora, com a regra, o uso do celular, ele só é aprovado em caso de ação pedagógica. Então, se for necessário para acessar um conteúdo, se for parte do planejamento do professor, o celular está liberado. No mais, celular apenas guardado no bolso e depois do horário escolar. Em contato novamente com a Renata Bueno Alves, orientadora pedagógica do Colégio Rafael de Santo. Renata, me ouve bem neste momento? Agora eu escuto. Agora a gente também te ouve bem. Muito obrigado por atender o nosso convite, conversar aqui com o nosso ouvinte. Imagina, o prazer é todo meu. Como é que foram esses primeiros dias, os primeiros meses? A garotada assimilou bem a nova regra? Então, eles assimilaram bem, muito melhor do que nós esperávamos, né? E, assim, nós estamos tendo uma repercussão maravilhosa em relação não só com eles, como com os pais. Então, como que está sendo nesse momento? Eles não podem entrar com o celular na escola, mas muitos entram, mas fica desligado, e eles só podem pegar no momento em que eles vão embora, né, na saída do colégio. E está dando tudo certo no momento. Esses celulares, eles ficam guardados em uma caixa que os alunos têm acesso a um funcionário que faz esse monitoramento? Como funciona? Ainda não, Heitor, ainda não. Eles ainda estão deixando guardado, desligado dentro das mochilas, e as caixas já estão sendo providenciadas, né? E eu acredito que isso é em todas as escolas,
porque como a lei saiu agora em janeiro, não deu tempo de providenciar tudo. Eu acredito que agora no mês de abril, mais tardar maio, todas as escolas já estão preparadas com essa caixa. E daí eles vão chegar, eles vão guardar, vai ter um funcionário que é o nosso monitor que vai trancar, e ele abre no final do dia e cada aluno pega o seu celular para ir embora. Nath Luquezzi, Renata Bueno Alves, orientadora pedagógica do Colégio Rafael de Santo, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. E nesse meio tempo já deu para ver assim os resultados, os benefícios, o que impactou nesses alunos, porque para eles a tecnologia é praticamente parte deles. Já deu para ver alguma coisa nesse meio tempo? Deu sim, e os resultados foram muito positivos. O que eu posso falar para vocês? Antigamente, e ainda estamos com uma sociedade doente em função do celular, principalmente pós-pandemia. Então, o que aconteceu? Foi muito difícil, inclusive, também, não só para os alunos, mas para as famílias se adaptarem a esse novo sistema. Antigamente, depois da pandemia, os pais ficaram muito preocupados e tinham famílias, inclusive, que mandavam mensagem e tentavam fazer contato com o aluno em horário de aula. E os professores tinham muita dificuldade de trabalhar o conteúdo pedagógico. O que isso impactava negativamente? Eles não conseguiam absorver o conteúdo de uma forma adequada e começavam a ir mal em todas as avaliações e no cotidiano deles. O que a gente consegue ver positivamente? Nós já tivemos as primeiras avaliações, o resultado está indo bem, muito bem mesmo. Quando a gente passa no intervalo na questão social, eles têm o olhar, eles olham no olho do outro, eles conversam. Antigamente a gente passava no intervalo do colégio, eles estavam unidos do celular deles e apenas teclando, né? Eles estavam numa tecla ali e falavam apenas com a tela. Hoje não, hoje está voltando aquele contato humano que não tinha. Inclusive, nós, enquanto escola, também adotamos um outro sistema para que também a gente não fique só no celular. Nós temos um novo sistema agora que os pais também conversam com a gente sem ser pelo celular. Então, a gente também está fazendo mudanças administrativas para que isso também facilite a comunicação dentro da escola e também os funcionários não fiquem munidos do celular. Renata, já tivemos as provas desse primeiro trimestre. Deu para perceber mudança com as notas desses alunos? Sim, as notas elevaram assim significativamente. Eu tinha alunos que não conseguiam absorver conteúdo, muita dificuldade, mesmo vindo em plantão de dúvida, e hoje a gente já tem um resultado, assim, que eu posso falar para vocês. Eu tenho 70% a 80% das notas acima da média. Antigamente, no primeiro trimestre, eu tinha esse resultado abaixo da média. E tem uma discussão rolando, acho que principalmente lá no começo, né, lá quando a lei foi sancionada, de que essa decisão deveria vir dos pais. Muitos pais que eram contra diziam isso. Você viu esses pais que estavam com o coração, vamos dizer assim, entre aspas, endurecido quanto à nova regra, mudarem de opinião ao longo do tempo? Sim, eu tenho inclusive o testemunho de uma mãe da semana passada, ela veio pessoalmente na escola. Nós fizemos uma reunião no início do ano, explicando a questão da lei, como que ia funcionar, né? E ela ficou muito chateada, isso não pode acontecer, tudo. E ela veio a semana passada dar um testemunho. Ela falou, eu faço questão de estar indo no colégio falar com vocês. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu também estava, né, doente em função do celular. Eu atrapalhava minha filha dentro de sala de aula, porque eu mandava mensagem para ela sabendo que ela estava na sala de aula, e hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu. A lei, Renata, ela permite o uso do aparelho celular apenas caso isso faça parte do ensino, caso isso seja parte da atividade proposta pelo professor ou pela professora. Que tipo de atividade ainda se utiliza o celular na sala de aula? Que nem aqui no Colégio Rafael de Santo, Unidade Garcia, nós temos o curso técnico de TI e ADM. Nesses cursos, eles utilizam muito a questão do celular, né?
Então, quando eles têm que utilizar, eles vão para o laboratório, o professor comunica antes que vai acontecer, o que vai ocorrer, as famílias são comunicadas e eles utilizam dentro deste laboratório quando necessário. Mas nós estamos tentando fazer de uma maneira em que eles não utilizem para nada. Trocamos todos os equipamentos do laboratório para que eles possam ter acesso apenas ao computador, sem a utilização do celular. Agora, eu tenho alunos, Heitor, que, vou dar um exemplo para você numa questão de saúde. Ele tem diabetes tipo 1 e ele precisa do celular porque ele precisa estar lá na questão da glicemia, tudo isso. Então, ele pode utilizar o celular como aplicativo dele. Então, existem algumas exceções, mas assim, são bem raras. E o cyberbullying, eu acho que é algo que vinha acontecendo muito. Você acha que só esse tempo, né, que eles ficam na escola, possa ser uma boa diminuição, assim, do cyberbullying nessa fase? Muita diminuição, porque o cyberbullying ele acontecia num contexto geral, não só com alunos, como com professores também. Então, hoje a gente percebe também que isso diminuiu. Ainda existe? Lógico que existe, mas diminuiu muito. Inclusive, já tem pesquisas, né, que já estão, na verdade, aqui na internet, no qual os pais também podem estar consultando, todo mundo, como isso foi impactante positivamente na sociedade nessa questão do cyberbullying. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Renata Bueno Alves, orientadora pedagógica do Colégio Rafael de Santo, falando sobre os primeiros meses da aplicação da lei que proíbe o uso de celular nos colégios. Renata, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Muito obrigada, um bom trabalho a todos. Obrigada pela participação. Nós é que agradecemos, às 10h43. Deixa eu dar uma passada aqui nas mensagens que chegam nesta manhã de quinta-feira. Quem está conosco? O Edivalmir Massa comentou aqui mais cedo sobre o caso que nós falávamos do acidente provocado por um motorista bêbado na Estrada Velha de Indaiatuba, a rodovia Alix da Cunha, em que ele invade a pista contrária, atinge um carro onde estavam 3 pessoas da mesma família a caminho da igreja. A família está bem, o motorista teve ferimentos no rosto e, além de estar bêbado e provocar o acidente, ele tinha um mandado de prisão aberto contra ele. E daqui a pouco ele passa por audiência de custódia. E aí o Edivalmir Massa escreve o seguinte: Heitor, na audiência de custódia é arriscado ele sair numa boa, entende? Agora temos que dar parabéns a uma boa parte da nossa imprensa maldita que endeusa a bandidagem. Isso deu muita força aos bandidos. A imprensa, quando a polícia pega um bandido e dá-lhe um safanão, a imprensa logo grita, mas o cidadão já estava dominado, não precisava dessa truculência. E aí ele começa a falar da Globo. Edivalmir, sugiro que você mande a mensagem ao Grupo Globo de Comunicação. Nós estamos no Grupo Bandeirantes de Comunicação e qualquer crítica ao que nós falarmos, ela será muito bem aceita. Agora, eu acho que você misturou os assuntos aqui. Porque uma coisa é a audiência de custódia pela qual vai passar esse homem. Outra coisa é um abuso de autoridade quando alguém já rendido é agredido por um policial. São assuntos completamente diferentes. E ele fala aqui do termo do uso suspeito. Eu falei suspeito agora há pouco também porque é assim que a lei manda, meu amigo. A gente tem um código penal a cumprir, independente de qual seja a profissão que nós estamos exercendo. Agora, quanto às críticas aqui à Globo, tem bastante Globo. Ele fala, eu citei só como exemplo, é que tem bastante Globo no texto aqui. Sugiro que você envie a redação do Grupo Globo de Comunicação, tá bom? Às 10h45, tem mensagem de áudio chegando também aqui na RB. Bom dia, Heitor. Bom dia. A nova pesquisa da Quest para presidente é como eu falei ontem, né? Parece que o Lula está em primeiro de novo. E vai continuar assim, primeiro, até a eleição. Como aconteceu já em outras eleições, em outras pesquisas. Agora, eu quero falar sobre esse negócio aí da pesquisa. Nossa, 62% da população brasileira acha que
o mandato do ex-presidente lá do... não vou falar porque o que eu gostaria de falar eu não posso. Olha o horário. Mas do ex, né? Lá do ex. Agora, se 62% acha que ele é um presidente melhor, acho que não foram ouvidos na pesquisa, não. Porque a pesquisa aí tá falando que o Lula vai ganhar, né, Heitor? Esse é o Marco Silva Bedin, da cidade de Hortolândia. Ele se refere à pesquisa do Instituto Quest, divulgada hoje, com cenários das eleições. Eu vou confessar uma coisa para você. Pesquisa de eleição hoje, faltando um ano e meio pro eleitor de fato decidir em quem ele vai votar, é mais ou menos como olhar a classificação do Campeonato Brasileiro lá para a 10ª rodada e falar o seguinte: se o campeonato acabasse hoje, o campeão seria... Mas não vai acabar hoje. A eleição não vai ser hoje. Então ela tem mais um caráter de curiosidade do que de fato um cenário do que vem por aí. Até porque, entre os cenários simulados, o primeiro deles é uma repetição das eleições de 2022, o que, neste momento, é impossível acontecer. Uma disputa entre Lula e Jair Bolsonaro pela inelegibilidade do ex-presidente da República. Nesse cenário, Lula aparece à frente com 44% das intenções de voto, contra 40 pontos percentuais, 40% para Jair Bolsonaro. E é um empate técnico, dentro da margem de erro. Os indecisos somam 3%, branco, nulo ou não vai votar, um total de 13%. A intenção de voto para presidente, isso como um cenário de segundo turno. Num segundo cenário, pensando num segundo turno, tendo na urna o nome de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula venceria com 44% contra 38%. 3% se declaram indecisos, 15% dizem que ou não vão votar, ou vão votar branco ou nulo. Num terceiro cenário, na disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas, apenas simulando os dois em segundo turno, sem aquela lista com outros candidatos, até porque tem muito nome que não vai para a hora H na urna. Mas num cenário entre Lula e Tarcísio, governador de São Paulo, Lula venceria com 43% contra 37% do governador do Republicanos. Indecisos somam 4% e dizendo que não sabem, não vão votar ou vão votar em branco, somam 16%. E numa disputa com Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, o presidente Lula soma 42%, Ratinho Júnior, que é do PSD, o partido de Gilberto Kassab, 35%, 4% de indecisos, 19% branco, nulo ou não vai votar. Tem ainda um quinto cenário. Na verdade são mais, são quantos aqui? 7, 8... Tem várias simulações aqui. Deixa eu ver alguma outra aqui que chame a atenção. Lula contra Eduardo Bolsonaro. 45% para o presidente atual e 34% para o deputado federal licenciado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um cenário com Pablo Marçal, em que Lula aparece com 44% contra 35% do ex-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB. Já que falei, vamos fechar a conta aqui, né? Com o Romeu Zema, a vantagem é ainda maior. 43% para o presidente Lula contra 31% para o governador de Minas Gerais do Partido Novo. E o último cenário com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Lula tem 44% contra 30% de Ronaldo Caiado do União Brasil. Essas são as opiniões em parte, né? O extrato é bem mais complexo, mas só para a gente resumir um pouquinho dessa pesquisa que acontece um ano e meio antes das eleições. Mais mensagem de áudio para o nosso ouvinte participar do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo. Não sei se a Nath Luquezzi vai estar até a hora do áudio, está aqui. Mas um abraço à Nath também. Eu gostaria de fazer Tô acompanhando a entrevista, né, do celular na escola, mas eu ainda fiquei assim com uma dúvida que seria da seguinte maneira: e na periferia, como está? Nas periferias de Campinas, os bairros mais pobres, aonde as pessoas têm dificuldade de cumprir a lei, porque os jovens não entregam o celular, os jovens não colocam na mochila, deixam esses celulares ligados dentro da escola.
aonde, falando assim, aquele português bem claro, o aluno não obedece. Nessas escolas, será que nós temos uma avaliação positiva desse projeto ou não? Essa seria uma dúvida que só pode ser esclarecida com as pessoas que trabalham nesse tipo de instituição que eu estou colocando agora. Então, fica a dúvida, porque a entrevistada, parabéns pela entrevista, ela está numa escola que tem as pessoas que colaboram. E aonde não colaboram? Como está acontecendo? Essa seria minha indagação. Um grande abraço a todos, DJ Ale. É muito complexa essa avaliação. Eu entendo o que o DJ Ale quer dizer e existem colégios, sim, que o desafio do professor é redobrado, às vezes triplicado, em função da falta da presença do Estado nas periferias de grandes cidades, e Campinas não é diferente. Agora, a falta de educação independe de classe social. A falta de respeito ao professor não acontece só em escola pública, acontece também em escola particular. Tem um monte de playboy mimado que vai para a escola e picha o banheiro da escola, que vai para o colégio e quebra o patrimônio da escola que os pais estão pagando, que vão fazer biquinho e reclamar por conta do celular que ele quer mexer, não quer mexer. Quando a gente marcou essa entrevista, é claro que também nós temos ainda na nossa programação uma reportagem e ao longo dos próximos dias nós vamos falar da situação também das escolas públicas. Agora, adolescente é adolescente em qualquer classe social. Ele vai dar trabalho em qualquer classe social. Se alguns colégios têm dificuldade, e eu sei que isso existe nas periferias da cidade, por conta de ausência do Estado e por conta, às vezes, de cenas de violência, o celular é o menor dos problemas. O celular, se o garoto tirar, pode dar briga, pode dar alguma discussão, mas se o ambiente escolar já é violento por si só, a lei do celular é o menor dos problemas para o professor e para o aluno. A gente só tem que tomar esse cuidado para não parecer que no colégio particular tudo funciona como se fosse um parque da Disneylândia e no colégio público é uma terra sem lei. Não é. Não é. E aí vale o empenho dos professores, aí vale também a dedicação dos pais que têm os filhos em escolas públicas, a orientação que vem dentro de casa e os desafios de lidar com o adolescente. Independente de ser um adolescente que estude no Cambuí, independente de ser um adolescente que estude no Campo Grande, que são bairros mais afastados do centro. O que importa é a índole da pessoa e o que importa é a capacidade do professor demonstrar o interesse que ele tem por aquele assunto e fazer esse garoto também se prender àquela matéria. Certo, dona Nath Luquez? Certo, e professores, eles salvam muitas vidas, porque tudo que você faz na adolescência acaba respingando depois na sua vida adulta, né? E eu vejo e tenho relatos de muitos amigos que foram salvos por professores, então eu acredito muito no empenho da escola, no empenho dos professores, isso tanto em escola pública como em escola particular. Às 10 horas e 54 minutos... Aqui a mensagem que chega do Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, falando sobre os números da pesquisa Quest. Ele diz: me impressiona o número de 35% de intenção de votos em Pablo Marçal a nível nacional. Ele é muito conhecido na internet, né, Eduardo? Ele faz a fama dele pelas redes sociais, pelas próprias páginas. E muita gente na eleição de São Paulo... Em outros locais, apertaram o número na urna de Pablo Marçal achando que poderia votar nele. Eu vi isso em Jundiaí. Isso ninguém me contou. Eu estava saindo do colégio em que eu voto, SESI, lá na Vila Hortolândia, em Jundiaí, e eu ouvi uma pessoa dizendo, contei aqui na rádio na época, eu apertei 28 e não apareceu a foto do Pablo Marçal. Apareceu de um candidato de Jundiaí, o Silas Feitosa, que é do mesmo partido. Mas como é que você vai explicar para a pessoa? Não ia eu ali fazer o trabalho como se fosse boca de urna para explicar para a pessoa que se você é de São Paulo, você vota no candidato a prefeito de São Paulo. Se você é de Jundiaí, no de Jundiaí. Se você é de Recife, do Recife. Mas para presidente, aí as pessoas vão poder escolher
com mais opções, quem sabe, para 2026. 10h55, vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes fala a respeito da nova regra estipulada na Unicamp com cotas para pessoas trans. Isso ontem foi motivo de discussão na Câmara Municipal. E nós preparamos uma reportagem explicando primeiro as regras, para depois trazermos o debate entre os nossos vereadores. Às 10h56, um rápido intervalo. Na volta tem mais Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir desta quinta-feira, a rua Dona Maria Umbelina Couto vai passar por uma obra de concretagem de ponto de ônibus que deve ir até o dia 11 de abril. A INDEC vai interditar parcialmente o tráfego de veículos na faixa direita da via, que fica na altura do ponto anterior, na rua Carolina Florense, em frente ao Colégio Poliedro. As obras começam a partir das 9 horas da manhã. Um ponto de ônibus provisório será sinalizado pela INDEC. Serão 16 linhas impactadas pela obra de concretagem, como, por exemplo, as linhas 171, 230, 249, 339 e 345. Para mais informações, acesse o portal da INDEC ou o portal da Prefeitura de Campinas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 11 da manhã aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. A Nath Luquezzi tem informação importante sobre o estoque do Hemocentro da Unicamp. Sempre um desafio manter os níveis médios, pelo menos. E não tem sido diferente nesse início de mês de abril, Nath. A situação está bem crítica, porque os estoques de sangue para todos os tipos sanguíneos tiveram uma queda de 24% no comparecimento de doadores nessa última semana. Por isso, o Hemocentro pede apoio da nossa população aqui da região de Campinas para que se doe sangue. Existem alguns critérios para doação de sangue, como, por exemplo, ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos, inclusive, precisam de autorização dos responsáveis, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e descansado e apresentar um documento oficial com foto. E para doar é super fácil, ir até um Hemocentro da Unicamp aqui em Campinas, tem um posto de coleta também no Mário Gatti, em Campinas, posto de coleta em Sumaré e o Hemonúcleo de Piracicaba. Para atender as demandas hospitalares, só para vocês terem noção dos pacientes do SUS, o Hemocentro Unicamp necessita semanalmente de 1.675 bolsas de sangue, totalizando aí por mês 6.700 bolsas
no total. No mês de março foram coletadas apenas 5.133, um número bastante abaixo. Então, o Hemocentro de Campinas convoca a população a realizar esse gesto de solidariedade e esperança que salva vidas. Doar sangue é um ato simples, seguro e essencial para milhares de pacientes em tratamentos, cirurgias e emergências médicas. Então, se você pode estar dentro de todos esses critérios, por favor, a gente pede encarecidamente, números alarmantes mesmo, muito abaixo do que é esperado, né, Heitor? Às 11h01, por unanimidade, o Conselho Universitário da Unicamp aprovou a instituição do Sistema de Reserva de Vaga em Curso de Graduação, traduzindo, cotas para pessoas que se autodeclaram trans, travestis ou não binárias. As vagas vão ser disponibilizadas no edital Enem Unicamp e vão permitir a participação tanto de candidatos de escolas públicas quanto de escolas particulares. O Edilson Júnior preparou uma reportagem para explicar um pouco mais sobre as regras e a proporção de vagas em geral e as vagas destinadas a esse público. As novas cotas vão permitir que pessoas que se autodeclaram trans, travestis ou não binárias tenham direito a vagas que serão disponibilizadas pelo edital do sistema Enem Unicamp. Atualmente, 13 universidades federais e estaduais disponibilizam cotas por gênero. O objetivo da iniciativa é ampliar a diversidade no ensino superior, espaço que já inclui pretos, pardos e indígenas. De acordo com a universidade, 279 candidatos se inscreveram para o vestibular deste ano utilizando o nome social. Destes, 40 foram convocados e devem iniciar os estudos em breve. Cursos com até 30 vagas deverão oferecer uma vaga para cotistas, enquanto turmas maiores precisam disponibilizar, no mínimo, 2 vagas para a diversidade de gênero. Os cursos mais procurados pelos cotistas foram artes visuais, ciências biológicas e medicina. A ideia é que daqui a 5 anos, quando os primeiros cotistas concluírem os cursos, a universidade faça uma avaliação da efetividade da política de cotas, com o intuito de aprimorar o processo. Sessão da Câmara Municipal ontem foi aberta com o que se chama de pequeno expediente, que é um espaço em que os vereadores têm livre abertura para falarem sobre os temas que bem entenderem. E o primeiro a se manifestar a respeito do tema foi o vereador Marcelo Silva, do PP, vereador contrário à decisão da Universidade Estadual de Campinas e que fez o seguinte discurso no Legislativo da cidade. Embora respeite a autonomia universitária e os direitos individuais, é imperativo que analisemos as implicações dessa medida para a sociedade como um todo. A Unicamp aprovou por unanimidade a reserva de vagas específicas para essa população no processo seletivo via Enem Unicamp. Cursos com até 30 vagas deverão destinar no mínimo uma vaga. Já aqueles com mais de 30 vagas deverão reservar 2. Além disso, metade dessas vagas será destinadas a candidato que também se enquadrem nas cotas raciais para pretos, pardos e indígenas. Essa decisão levanta sérios questionamentos sobre os critérios de seleção e igualdade de oportunidades. A introdução de cotas baseadas em identidade de gênero pode abrir precedentes perigosos para a fragmentação do processo seletivo, criando categorias subjetivas e difíceis de fiscalizar, o que compromete a meritocracia, princípio essencial para acesso ao ensino superior. Certo, Nick? Além disso, é preocupante que a universidade implemente políticas que podem ser vistas como alinhadas a determinadas ideologias, em detrimento de uma abordagem neutra e inclusiva para todos e não para todes. A educação deve ser um espaço de aprendizado e crescimento para todos, sem favorecer ou desfavorecer grupos específicos com base em características pessoais. Mais do que isso, precisamos dizer o óbvio, que muitos evitam. Infelizmente, a Unicamp se tornou, ao longo dos anos, um verdadeiro reduto da esquerda. Um ambiente onde estudantes e professores que pensam diferente, que defendem valores conservadores,
cristãos ou familiares sofrem constrangimentos, são coagidos, ridicularizados, muitas vezes tratados como inimigos, por simplesmente não aderirem ao pensamento único dominante naquele espaço. Esse, o vereador Marcelo Silva, do PP, quando ele cita Nick durante o discurso, ele está se referindo ao vereador Nick Schneider, do PL, presente também ali no plenário, concordando com o argumento do colega parlamentar. Pouco depois foi a vez do vereador Wagner Romão, que é professor da Unicamp, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, defender o projeto, dizer que pretende que a Unicamp sirva de exemplo para outras universidades. A Unicamp está dando um exemplo para muitas outras universidades desse país, embora já 17 outras universidades federais e estaduais tenham a prática de dar visibilidade a esses grupos que são invisibilizados na sociedade pela sua orientação sexual, pela sua orientação de gênero, seja pela sua raça, seja pela sua origem étnica. Essa tarefa é uma tarefa da universidade e é uma tarefa de qualquer outro órgão público. Fazer com que essas pessoas que são discriminadas, que são vítimas de preconceito, que são assassinadas, que são vítimas das mais variadas formas de fobia e de invisibilização até a própria morte, como é o caso do Brasil, que essas pessoas possam entrar numa universidade, que essas pessoas possam se formar, que essas pessoas sim possam, de acordo com seus méritos, porque isso não invalida a possibilidade de que elas entre si façam o vestibular, estudem para passar no vestibular, que elas possam estar dentro da universidade. A proposta da Unicamp, que foi aprovada ontem, prevê 30 vagas regulares para cada curso e que possa aprovar 2 vagas para cursos com mais de 30 vagas. Essa foi uma proposta que foi fruto da mobilização dos estudantes em 2023 e que possibilitou que houvesse um grupo de trabalho liderado pelo professor José Alves Neto, coordenador da Conveste, que chegasse a essa proposta. Lembrando como é uma política da universidade que em 5 anos haverá uma análise dos resultados dessa política pública. Quero dizer aqui ao vereador Marcelo Silva, que infelizmente não está aqui presente, acho que ao vereador Nick Schneider, que também não está presente, que eu entrei na Universidade de São Paulo em 1995. Eu, homem branco, vindo de escola pública, tive pouquíssimos colegas pretos, pardos ou indígenas, num momento em que a nossa sociedade tinha ainda mais preconceito com as pessoas que eram gays, que eram lésbicas, que eram trans, então isso era impossível na universidade. E a universidade, ainda bem, vem se transformando, toda a universidade pública brasileira vem se transformando. Eu entrei na Unicamp como professor em 2014 e eu percebi como, a partir de 2016 e depois com a implementação das cotas em 2019, a universidade se enegreceu, a universidade passou a ter a cor, a cara do povo brasileiro, e a universidade mudou para muito melhor do que era antes das cotas. E é o professor Wagner Romão, vereador pelo PT em Campinas, se referindo também aos colegas que naquele momento não estavam presentes acompanhando o discurso dos opositores. A Unicamp não é a primeira universidade a ter a cota para pessoas trans. A Universidade Federal Fluminense foi a primeira instituição federal de ensino superior no Rio de Janeiro a criar cotas para pessoas trans que não se identificam com o gênero designado no nascimento em curso de graduação. E há projetos de lei a respeito disso na Câmara Federal. Em 2023, a deputada federal pelo Estado de São Paulo e pelo PSOL, Érica Hilton, ela apresentou um projeto que reserva 5% das vagas em cursos de graduação nas universidades federais e nas demais instituições federais de ensino superior para pessoas trans e travestis. Para cursos com menos de 50 vagas, se a lei for aprovada, devem ser reservadas 3 vagas para esse grupo. Há um outro projeto de lei que vai na linha contrária.
é da deputada federal Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, que foi protocolada no ano passado e pretende proibir a reserva de vagas para pessoas trans em concursos públicos, instituições de ensino, nas esferas federal, estadual e municipal. Os 2 projetos estão correndo na Câmara. Os 2 estão tramitando, por enquanto nenhum deles passou a vigorar. Não é o único projeto da deputada Érica Hilton. Ela também apresentou, isso no ano passado, um projeto de lei para reservar às pessoas trans e travestis 2% das vagas oferecidas nos concursos públicos e estágios profissionais na administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. São projetos que estão tramitando em nível federal. Se aprovados, eles vão também fazer parte da realidade aqui em Campinas e no estado de São Paulo. Agora, 11 horas da manhã e mais 11 minutos, falando em educação, o Pé de Meia, para quem não está acostumado com esse termo, é um programa de incentivo do governo federal como uma espécie de poupança para os estudantes no ensino médio e que incentiva, no entendimento do governo, a permanência escolar até o final desse ciclo. E hoje é uma data importante para o Pé de Meia, Nath Luquez. Sim, na verdade, essa semana inteira e o começo da próxima semana são muito importantes porque o programa está pagando nestes dias as parcelas, as primeiras parcelas do ano aos beneficiários. Então, hoje, nesta quinta-feira, a primeira parcela do ano vai ser paga aos nascidos em julho e agosto. O incentivo é relativo à matrícula em 2025 em uma das séries do ensino médio regular ou na modalidade EJA, ambos da rede pública. Para receber esse valor de R$ 200, o estudante deve atender a alguns requisitos do programa do MEC, além da obrigatoriedade de o jovem estar matriculado no ensino médio, regular público ou na modalidade EJA. Para receber a bolsa do Pé de Meia, também é necessário que o estudante seja parte do CadÚnico do governo federal atualizado. Para participar do programa, o estudante não precisa se inscrever, basta apenas ter o CPF e, como eu mencionei, estar matriculado em 2025 em uma escola pública de ensino médio. Desde segunda-feira, como eu comentei, dia 31 de março, o incentivo matrícula já está sendo depositado de forma escalonada e até dia 7 de abril, segunda-feira, nas contas destes estudantes. O critério é o mês de nascimento do beneficiário, então os nascidos de janeiro a junho já receberam seus valores desde o início dessa semana e os nascidos em setembro e outubro recebem amanhã, sexta-feira, e os nascidos em novembro e dezembro recebem segunda-feira, dia 7 de abril. Ainda neste mês serão pagas também as parcelas remanescentes de 2024, dos incentivos, conclusões e de participação no Enem, bem como o do incentivo à frequência. 11 horas 13 minutos. Tem mais mensagem de áudio chegando. Vamos aqui compartilhar com o nosso ouvinte, agradecendo quem escreve pra gente, como é o caso do Nelson Eugênio. Bom dia pra você, Nelson Jonizeli Cano, sempre na sintonia da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem mensagem aqui também do Adriano Vermelho. Ele escreve o seguinte: bom dia pra você, Adriano. Outrora, talvez os maiores responsáveis pelo dia D que marcaria o mundo, colaborando para impedir a ascensão nazista, hoje eles praticamente declaram guerra comercial ao mundo. Dia da libertação, ou como muitos estão chamando, o início do tarifaço Trump. Confesso ignorância em comércio internacional, mas sei que nas discussões geopolíticas, escreve o Adriano, onde começam as negociações, apesar de muito protecionismo, que faz parte do jogo, é fundamental que tudo aconteça de maneira multilateral, sem arroubos e mais. Quem bate na mesa e muda tudo que já foi acordado são governos autocráticos, fisiológicos e antidemocráticos. Aqueles que os Estados Unidos sempre lutaram contra. No mínimo, é incoerente. Talvez um surto de hipocrisia aguda ou uma mudança perigosa de paradigmas. Não se sabe o intuito disso tudo, perdão. Será um blefe, questiona o Adriano. Uma forma dura de negociar ou um isolacionismo baseado na autossustentação, resultado do America First. Talvez o resultado disso seja America Alone. Então não América primeiro, América sozinha. E por aqui, como tudo agora, há uma divisão.
Uns querem ir com calma e insistir na negociação. E o outro lado, entre aspas, exige a reciprocidade. O que fazer? Quem sabe esperar. Nem fomos os mais taxados. E só mais uma coisa. A única maga que eu respeito é a Maga Patológica, personagem da Disney, vilã do Pato Donald. Não, tô falando do Pato Donald Trump, tô falando do Pato Donald, o original. Bom dia, Heitor, Nath e amigos ouvintes, é o que escreve o Adriano Vermelho. E ilustrando aqui, inclusive, a Maga Patológica. Ela é vilã também do tio Patinhas, que gosta de um dinheiro, assim como também Donald Trump. A mensagem de áudio que chega, nós compartilhamos também com você. Olá, Heitor. Olá. Bom dia. Bom dia. É o Tito que está falando. Oi, Tito. O que você achou do tarifaço do Trooper dos Estados Unidos? Como vai ser para nós no Brasil? Bom, médio ou ruim? Vamos contextualizar com as informações e na sequência a gente também analisa um pouco para onde está indo esse assunto aqui no nosso país. Vamos começar explicando, afinal de contas, o que foi esse tarifaço que hoje é o assunto que domina o noticiário em todo o mundo. O Eduardo Barão vai contar pra gente os detalhes do que foi, de fato, apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump trocou o Salão Oval pelos jardins da Casa Branca para anunciar o novo plano tarifário e comparou o ato a uma declaração de independência econômica dos Estados Unidos. It's our declaration of economic independence. A imposição de tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos americanos foi uma promessa de campanha de Trump e atinge a maioria das nações que sobretaxam bens exportados por empresas daqui. Eles fazem com a gente, nós fazemos com eles, resumiu Trump. As novas cobranças estavam detalhadas nessa tabela, mostrada pelo presidente aos repórteres. A tarifa base aplicada aos produtos importados aqui nos Estados Unidos será de 10%, índice determinado para vários países, incluindo o Brasil. No caso de itens exportados da União Europeia, a taxa será maior, 20%. Já para a China, a tributação será ainda mais alta, 34%. No fim das contas, importações chinesas serão sobretaxadas em 54%, uma vez que Trump impôs um tarifaço adicional de 20% ao país asiático no mês passado. À noite, a Casa Branca confirmou que os novos impostos aduaneiros serão aplicados nos dias 5 e 9 de abril. Canadá e México, que integram um bloco comercial com os americanos, ficaram de fora do tarifaço mundial. Durante o discurso, Trump garantiu que a guerra comercial fará a economia americana registrar um crescimento jamais visto. Indústrias serão fortalecidas e empregos protegidos, disse o presidente. Mas economistas alertam que o plano de Trump pode causar justamente o oposto. Milhares de produtos ficarão mais caros, disparando a inflação e reduzindo o poder de compra das pessoas. Sobretaxas anunciadas anteriormente para setores específicos continuarão em vigor. Insumos fundamentais para a indústria, como aço e alumínio, têm tarifas de importação de 25%, mesmo índice para carros fabricados em outros países, que entram no mercado americano. Essa cobrança passa a valer nesta quinta-feira e deve prejudicar os principais exportadores de automóveis: México, Japão e Coreia do Sul. A política brasileira se movimentou em relação ao tarifaço do presidente Donald Trump. A Câmara dos Deputados aprovou, com uma certa folga, uma larga vantagem, o projeto que permite ao governo brasileiro retaliar países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos do Brasil. É a chamada Lei da Reciprocidade. Na terça, teve aprovação do Senado em caráter de urgência. Aprovado agora pela Câmara, o projeto vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que prevê a lei? Tem algumas contramedidas previstas para a possibilidade de imposição do direito da natureza comercial. Vamos conversar direto de Brasília com o repórter Gustavo Schwab. Ele vai contar um pouco mais sobre esse projeto aprovado na Câmara, os bastidores e o que se espera dessa lei. Bom dia para você, Gustavo.
Excelente dia para você, todos que acompanham o Band. A lei da reciprocidade, que já havia sido aprovada no plenário de maneira muito rápida, aprovada no Senado, sem passar pelo plenário, ali na Comissão de Assuntos Econômicos, também foi aprovada numa velocidade recorde na Câmara dos Deputados. Essa é uma forma que o governo brasileiro vai encontrar, é uma ferramenta para a negociação de possíveis barreiras comerciais. O Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, emitiu uma nota criticando a nova tarifa imposta pelo governo americano, mas também se disse aberto ao diálogo e para negociação para reduzir essa tarifa. Por que essa posição um pouco mais amena? Porque, segundo os especialistas, a tarifa imposta pelos Estados Unidos está muito abaixo do que o setor produtivo esperava. Inclusive, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, comentou um pouquinho sobre essa expectativa. Vamos ouvir. O impacto desse anúncio do presidente Trump no dia de hoje não foi tão grave como nós esperávamos que vinha. Eu acho que os países que foram muito mais sobretaxados, vamos citar um exemplo clássico aqui da China, por exemplo, 45%, se eu não me engano, tem países ali na lista com 90%. Imagino que vão ter alguma medida retaliatória e vão buscar outros fornecedores. Isso pode ser uma oportunidade enorme para nós. Olha, os bastidores ali em Brasília tem um ponto muito curioso, porque ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa de Donald Trump, às vésperas do anúncio do tarifaço, dizendo que é a favor, apoiou o presidente norte-americano nas redes sociais, dizendo que a mentalidade socialista do governo Lula estaria atrapalhando. Vou ler o texto na íntegra para você tirar suas próprias conclusões. A guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente que proteja os interesses do povo brasileiro, escreveu o Bolsonaro em inglês e em português. A única resposta razoável às tarifas recíprocas dos Estados Unidos é que o governo Lula abandone a mentalidade socialista que impõe altas tarifas aos produtos americanos, impedindo que os brasileiros tenham acesso a produtos de qualidade a preços mais baixos. O partido do Bolsonaro pensou completamente diferente na Câmara, porque o PL votou a favor da reciprocidade. Inclusive, bolsonaristas ali nos bastidores disseram que alguns até concordam com o ex-presidente, que o melhor seria o caminho para a diplomacia. Mas como é que você contraria o agronegócio num tema que é tão sensível para a economia brasileira, para o país como um todo? Então, a lei ela está lá, aprovada. Não necessariamente o Brasil precisa impor todo esse tarifaço. Eu, particularmente, acho constrangedora uma declaração de um ex-presidente que, não importa o que Donald Trump fizer, vai apoiar como se fosse bom para o Brasil qualquer decisão. Ele prometeu isso como candidato a presidente dos Estados Unidos? Prometeu. Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu para o seu eleitor? Sim. Mas isso não significa que é bom para a gente. Então, que vá defender os interesses dos norte-americanos. Se candidate nos Estados Unidos... Quero ver se eles vão apoiar um latino-americano da forma como o latino-americano apoia os norte-americanos. Vamos com calma, gente. E aí tem gente que só porque Bolsonaro disse tem que concordar 100% com o que ele falou. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, chegou a falar numa entrevista ao Metrópolis que o ex-presidente Jair Bolsonaro autorizou a bancada a votar a favor do chamado PL da reciprocidade, mesmo com a fala dele contrária nas redes sociais. Sóstenes falou ao Metrópole que ligou para o ex-presidente Bolsonaro depois dessa publicação, e aí o Bolsonaro disse que entende a razão da crítica do ex-mandatário. Sóstenes falou isso, deputado, mas ponderou que a bancada queria votar a favor. E votou. Porque tem que pensar no país, não em agradar um líder que tem o mesmo viés ideológico. Agora, e na prática, como é que vai funcionar? Porque a tarifa aplicada ao Brasil foi de 10%. Ninguém sabia o número exato. E acabou o Brasil entrando na chamada menor taxa, que não significa que o Brasil está livre da taxação. É aquilo de você, às vezes, espera o pior e o pior é menos trágico do que você imaginava, o que não significa que vai ser bom. A reportagem foi atrás de um especialista. Conversamos com Felipe Serigati, economista da FGV, Fundação Getúlio Vargas Agro, e ele explica o que, na visão dele, deve acontecer a partir de agora, principalmente com o agronegócio.
O resultado até o momento foi positivo, dadas as expectativas, né? Que tem aquela piadinha de mercado, né? Satisfação é resultado menos expectativa. Com a expectativa não era das melhores, até que o resultado acabou trazendo mais satisfação. Em termos do agro, imagino eu que isso vai gerar novas oportunidades, porque alguns parceiros comerciais dos Estados Unidos vão retaliar. No entanto, se a gente for pensar fora do agro, principalmente a indústria brasileira, vamos pensar, essa tarifa para os chineses é desconfortável e a China vai ter que buscar novos mercados. Entre os novos mercados estão as economias emergentes e entre os emergentes vai ter o Brasil. Claramente o jogo está mudando. Nós aprovamos ali a lei de reciprocidade. No momento, acho que a estratégia melhor é justamente não fazer uso desse instrumento. Vamos ver como é que o mundo se acomoda a essa nova realidade antes de darmos o nosso próximo passo. Esse Felipe Serigati, economista da FGV Agro, avaliando o cenário. Lembrando que a votação foi feita antes da tarifa ser apresentada, então o instrumento está na mão. Se o Brasil utiliza ou não, agora é uma decisão estratégica que tem que ser pensada pela nossa economia, pela nossa produção, não pelo que vai agradar o presidente dos Estados Unidos. Tem que pensar nos nossos empregos, nas nossas indústrias, nas nossas empresas e no nosso dia a dia, no nosso quintal. Se o Donald Trump vai gostar ou não, o problema é dele. 11h26, Nath Luquezzi, tem uma informação triste da dengue que continua fazendo vítimas aqui na região. Sim, a Americana confirmou nesta quarta-feira, ontem, mais 4 mortes causadas pela dengue no município em 2025, na verdade, antes de ontem. A cidade totaliza agora 4.738 casos positivos da doença, confirmadas apenas em 2025, até quarta-feira. Com 17 mortes, a cidade agora se iguala a Mogi Guaçu como as que tem mais casos de óbitos pela doença na nossa região. Mulher de 52 anos, um homem de 81 anos, uma mulher de 98, uma mulher de 87 anos e assim são mais de 17 mortes causadas pela doença no município desde o início deste ano. A Nath Luquezzi volta daqui a pouco, 1h30 da tarde, na tela da Band, com o Band Mulher, na companhia da Lari Lopes. E o que é que vocês têm hoje de atração para quem está acompanhando a gente? Hoje vamos te ensinar a fazer uma make de inverno, uma maquiagem bem outono-inverno, com tons de outono-inverno. Vamos receber hoje uma maquiadora. E a gente vai falar um pouquinho das mudanças da telemedicina, da saúde, nessa nova era digital pós-pandemia. Então tudo isso você confere à 1h30 da tarde, além de, claro, aquele giro pelo mundo dos famosos, que hoje tem bastante fofoca, viu? E amanhã você tá de volta. Com certeza, volto aqui com vocês a partir... Eu chego 10h30. E o programa também, porque amanhã tem o Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e o Léo Gaspar Mota na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, que fica por aqui com os trabalhos técnicos do Danilo Capucci e a central técnica nas mãos do Leandro Lopes, com a coordenação do Gil Kleber. A partir de agora, Carlos Henrique traz o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele.